Oi pessoal, tudo bem? Como é que estão indo aí? Eu vou falar um pouquinho sobre duas passagens, né, de maneira específica, que nós lemos no capítulo 10 do Evangelho de São João. Me fizeram uma pergunta, eu vou aproveitar e responder para todo mundo. Inclusive, fiquem à vontade para fazer pergunta, tá? Eu demoro alguns dias aí para responder, mas eu sempre respondo. E quando a pergunta é pertinente para todo mundo, eu vou gravar vídeos assim. Então, a primeira situação é, por que João, por 12 vezes, fala que Jesus é o Filho do Homem, sendo que ele é Deus? Bom, então vamos lá. Essa expressão Filho do Homem aparece 82 vezes no Novo Testamento. 12 vezes só no Evangelho de São João. A origem dessa expressão vem lá do Antigo Testamento. O profeta Daniel, no capítulo 7 do seu livro, né, Daniel, ele faz uma referência aos impérios que estavam tentando dominar o povo. Então, ao Império Babilônico, ao Império dos Medos, ao Império dos Persas e ao Império do Reino de Alexandre. Então, esses quatro reinos, Daniel tem uma visão e relaciona cada um deles como uma fera, como um bicho, como uma coisa monstruosa. Isso está lá no comecinho do capítulo 7 de Daniel. Aí, nos versículos 13 e 14 do capítulo 7 de Daniel, ele faz referência ao Salvador, aquele que iria salvar o povo desses impérios, desses reinos que queriam aprisionar e dominar o povo. Tá? Então eu vou ler para vocês perceberem isso primeiro, no começo do capítulo de Daniel, quando ele fala desses impérios, desses reinos que queriam dominar. Então é uma visão e Daniel diz assim: eu estava contemplando a minha visão noturna quando vi os quatro ventos do céu que agitavam o grande mar, e quatro feras monstruosas subiam do mar, uma diferente da outra. A primeira era semelhante a um leão com asas de águia. A segunda, completamente diferente, semelhante a um urso erguido de um lado e com 3 costelas na boca entre os dentes. A quarta semelhante a um leopardo que trazia sobre os flancos 4 asas de ave. Tinha também 4 cabeças e foi-lhe dado poder. E a quarta fera, terrível, espantosa e extremamente forte, com enormes dentes de ferro, comia, triturava e calcava aos pés o que restava. Muito diferente das feras que havia precedido, tinha esta 10 chifres. Então, essa é a visão que ele viu dos reinos, dos impérios que queriam dominar o povo. E aí, no versículo 13 e 14, Daniel continua: eu continuava contemplando nas minhas visões noturnas, quando notei, vindo sobre as nuvens do céu, como o Filho do Homem. Ele adiantou-se até ao ancião e foi introduzido à sua presença. A ele foi outorgado o poder, a honra e o reino, e todos os povos, nações e línguas os serviam. Seu império é império eterno, que jamais passará, e o seu reino jamais será destruído. Então a imagem do Filho do Homem vem aí. Jesus como o Salvador. Essa profecia acontece em Jesus. Jesus é esta imagem, aquele que vem do céu, com uma imagem bonita,
não como uma fera deformada, mas como uma imagem bonita, o Filho do Homem, Deus que se fez homem, né? A expressão perfeita da humanidade do homem, Jesus que vem para reinar para sempre. Tá? Então esta é a primeira explicação porque que no Novo Testamento fala de Jesus como Filho do Homem. Também fala como Filho de Deus, tá? Mas aí é mais fácil de entender. A segunda explicação, no capítulo 10, versículo 34, Jesus diz assim, quando ele justamente está conversando com os judeus, né? E ele fala que ele é filho de Deus, que ele é Deus, e eles ficam bravos, como você sendo homem fala isso e tal. E aí Jesus diz assim no versículo 34, não está escrito em vossa lei, eu disse, sois deuses. Isso está fazendo referência aos juízes. Os juízes daquela época tinham o poder de condenar, de absolver, de mandar a morte, ou seja, os juízes eles tinham realmente o poder de julgamento que cabia a Deus. Então aqui é uma expressão que Jesus tomou, uma expressão que eles usavam para os juízes. Sois deuses, né? Podem fazer qualquer coisa, podem julgar. Então, se vocês tratam os homens assim, por que eu não posso falar que verdadeiramente sou Deus, que sou Deus? Tá bom? Fica na paz, Deus abençoe. Qualquer coisa, manda a pergunta aí que eu respondo, tá bom? Às vezes demora uns 2 dias, mas eu respondo sim. Essa pergunta foi feita ontem, do capítulo 10. Eu estou respondendo hoje, que nós lemos o capítulo 11. Ó, eu nunca pedi isso, mas curte aí, tá bom? Se for interessante, compartilha, marca o sininho, tá bom? Obrigado, gente. Fica na paz.